Bem-vindo! Você está assistindo a demonstração da ferramenta Naked Code. A ferramenta Naked Code visa auxiliar a troca de conhecimento entre os desenvolvedores de projetos de desenvolvimento de software que utilizam o repositório Git. Portanto, seu objetivo é viabilizar a comunicação entre desenvolvedores e o desenvolvedor responsável por um código específico, a partir dos dados de commits feitos no repositório. A Naked Code é integrada ao editor de código Visual Studio Code através de uma extensão responsável por enviar os dados do Git. Por meio desses dados, a Naked Code permitirá que o desenvolvedor descubra quem são os desenvolvedores responsáveis por um determinado código e se comunique com eles. Além disso, todas as informações trocadas entre desenvolvedores ficarão publicadas e armazenadas. Para utilizar as funcionalidades da Naked Code, é necessário que o usuário possua uma conta no sistema, com o mesmo endereço de e-mail utilizado no repositório Git. Vamos então criar um novo usuário e posteriormente efetuar o login com ele. Inicialmente, nenhum dado do repositório está carregado no sistema. É necessário executar o comando da extensão implementada no editor de código Visual Studio Code para enviar os dados do repositório para a Naked Code. Nessa demonstração, vamos utilizar um projeto hipotético com apenas 2 arquivos que estão hospedados em um repositório Git. O comando, então, é executado selecionando uma linha para enviar os dados para a Naked Code. Devemos aguardar, aparece um alerta pedindo para o usuário aguardar enquanto os dados são processados. E então, o último alerta avisando que os dados foram enviados para a aplicação Naked Code com sucesso. Na aba de commits, a lista de commits para o arquivo e para a linha selecionados são ordenados por data de criação, do mais novo para o mais antigo. Para navegar entre os commits do arquivo e da linha, basta selecionar a opção desejada nos botões File e Line, acima da lista de commits. Ao lado desses botões, é possível verificar o nome do arquivo e o texto da linha que foram selecionados. Select Line, Third Line, Waiting Information. E no caso do arquivo, Select File, File 2. Para cada commit é apresentado o título, os primeiros 7 dígitos do seu código identificador, há quanto tempo foi realizado e qual desenvolvedor que os executou. Além disso, é possível criar um tópico a partir de cada um. Nesse caso, o tópico criado será privado e notificado diretamente ao criador do commit, e apenas o usuário que criou o tópico e o responsável pelo commit terão permissão para visualizá-lo e respondê-lo até que sua privacidade seja alterada. Vamos então criar um tópico a partir de um commit do arquivo. Vamos escolher esse primeiro. O usuário deve preencher tanto o título quanto a mensagem para que o tópico seja criado com sucesso. Vamos salvar. E o tópico foi criado. Na aba de commits, da mesma maneira que os commits também são listados tanto para o arquivo quanto para a linha. Para arquivos, os commits são ordenados de acordo com o número de commits realizados, ou seja, o primeiro commit é o que executou mais commits sobre o arquivo. Já para a linha, os commits são ordenados por data de criação do commit, do mais novo para o mais antigo. No caso do arquivo 2, temos apenas um commit, então para demonstrar melhor essa tela, vamos carregar os dados do arquivo 1. Os dados, então, foram carregados do arquivo 1, como podemos ver aqui. Então, vamos lá na aba Commits. Vemos, então, que o arquivo 1 tem mais commits envolvidos na criação desse arquivo. Para cada commit, temos o nome do commit, quantos commits ele realizou, de acordo com o total de commits, quando foi feito o último commit, o seu e-mail e se ele é ou não responsável pelo último commit realizado. Na aba Fórum, são listados todos os tópicos criados para o arquivo e para os commits do arquivo, e que são visíveis para o usuário. Além disso, é possível criar um novo tópico para o arquivo clicando no botão com o símbolo mais no canto inferior direito da tela. Assim como os tópicos criados a partir de commits, o usuário deve preencher tanto o título quanto a mensagem para que o tópico seja criado com sucesso. Tópicos criados a partir do fórum são visíveis para qualquer pessoa com acesso ao arquivo e a sua criação é notificada para todos os desenvolvedores envolvidos na sua criação, ou seja, todos os desenvolvedores que já commitaram nesse arquivo. Os usuários são notificados sobre a inserção e atualização de tópicos criados para arquivos ou commits em que é autor, ou de tópicos em que participa através de comentários. As notificações são apresentadas na aba Inbox. Para demonstrar essa funcionalidade, como a conta que está sendo utilizada não possui nenhuma notificação,
vamos efetuar o login em uma que possui. Vamos então deslogar e efetuar o login em uma conta que eu já sei que possui notificações. Nessa tela, os tópicos ficam ordenados por último notificado, possuem o nome do arquivo sobre o qual foram criados, e aqueles que foram criados sobre commits possuem o código do mesmo. Esse tópico foi criado a partir do arquivo 1, esse a partir do arquivo 2 e para o commit com este código. Quando o usuário é o autor do commit cujo tópico foi criado, ele terá controle de sua privacidade através da chave encontrada no canto superior direito da tela, ao lado do ícone que indica a privacidade. No momento, esse tópico está privado, e eu, como autor do commit, cujo tópico foi criado, eu posso alterar a privacidade alternando a chave. Para responder o tópico, basta inserir o comentário no campo de mensagem na parte inferior da tela e clicar no ícone à direita do campo. Todas as mensagens de tópicos podem ser avaliadas com likes e dislikes, e também apagadas pelo seu autor. Vamos então dar um like nessa mensagem e eu desisti da minha resposta, então vamos apagar. Essas são as principais funcionalidades da Naked Code. Para efetuar o logout ou mudar a visibilidade do e-mail para o público da ferramenta, o usuário deve acessar a aba Configuration. Nessa tela também é possível verificar o nome do usuário que está autenticado no sistema. No caso, eu sou o committer tio. Se eu não quiser mostrar meu e-mail mais, só alterar o estado da chave. Caso o usuário tenha alguma dúvida durante a utilização da ferramenta, ele pode acessar a aba Help, onde são apresentadas as descrições de cada funcionalidade e como elas funcionam. Essa foi a demonstração da ferramenta Naked Code, onde foram apresentadas as principais características da ferramenta. Muito obrigado!